Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto num dia em que vamos ter um dia praticamente sem dados económicos. E em que ontem tivemos mais alguns dados de segunda linha, como por exemplo as licenças de construção, que vieram abaixo do esperado, o início de construção de imóveis também abaixo do esperado, a produção industrial também abaixo do esperado, ficou flat, praticamente não, e foi revisto em baixa o número do mês anterior. O índice, o FiliFed, o índice manufatureiro do FED Filadélfia, também saiu bem abaixo do esperado, 4,5, esperava 7,7, depois de 15,5 no mês anterior. Portanto, os dados foram tudo menos bons. Ainda assim, apesar de tudo isso, é curioso que desta vez os mercados não reagiram da mesma maneira que têm estado a reagir, e acabaram mesmo por começar a corrigir aquilo que eu acho que foi um pouco exagerada a reação que se fez, que se viu nestes últimos dias, tanto a inflação nos Estados Unidos, como anteriormente o PPI, como os dados do mercado de trabalho, as próprias palavras dos diversos responsáveis da Fed, que ontem, mais uma vez, praticamente em uníssono, disseram que não vai haver cortes de taxa de juros tão cedo, continuam a dizer que não têm confiança suficiente para que isso aconteça, continuam a dizer que querem ver mais dados. E mesmo assim o mercado continua bastante bullish, como tivemos a ver este tempo todo. Mas, de facto, esta história começa a ir longe demais, aparentemente, e as coisas começam a corrigir. Ontem eu já tinha indicado que me parecia que era isso que estava a acontecer, e de facto aconteceu. Veio aqui assim, estamos aqui ao dia de hoje, a começar o dia de hoje, a testar os tais 38,2% de Fibonacci deste movimento que eu tinha referido ontem. Mas e que está aqui assim, portanto aqui o preço neste momento que se encontra aqui à volta dos 1,0840, 1,0845, com a média móvel 21 que está aqui a 1,0842, 21 esta média móvel neste gráfico a 4 horas, e os tais 38,2% de Fibonacci que estão aqui à volta dos 45. Bom, mas antes de continuarmos por aqui para fazer as projeções para hoje, vamos talvez dar aqui uma volta no gráfico semanal, até porque estamos a acabar a semana. Vejo aqui o preço veio aqui tocar nesta tal linha de tendência descendente de mais longo prazo e para já recuou. Vamos ver se isto é para continuar para a semana ou se, e ainda não acabou esta, ou se poderemos ver mesmo o break desta tendência descendente. E isso colocaria uma nova tendência, provavelmente em termos de mais globais do euro-dólar, em que passaria por estes dois mínimos e uma linha de tendência agora sim ascendente, anulando esta, mas isso vamos ter que ver daqui a mais algumas semanas. No gráfico diário, o que eu vejo é este era o máximo. Este é o máximo do mês de Abril. Ele testou o máximo, veio ligeiramente acima e nestes últimos 2 dias, tanto ontem como hoje, ontem acabou a recuar e hoje continua ainda a recuar. Vamos ver o que é que vai suceder, se vai continuar a recuar ou não, e até onde é que vai. Temos aqui a média móvel dos 200 dias, aqui nos 1,0785, que a meu ver é um suporte agora forte, aliás até está dentro da própria nuvem de Ishimoku diária. Tinha já agora referir uma outra situação aqui, não é isto, é isto que é a média móvel das 21 semanas, que eu também continuo a apontar sempre como importante, está neste momento a 1,0825.
preço está ligeiramente acima, como estamos a ver, está aqui à volta dos 1,0840, 1,0845. Portanto, isto são tudo pontos que eu considero de alguma importância. Mas enquanto no gráfico semanal, tanto o RSI como o MACD continuam de alguma forma neutros, aqui o ímpeto ainda continua positivo, ou seja, o momento continua ascendente no euro-dólar, embora parece-me que começa a inverter um pouco aqui neste gráfico diário, principalmente no RSI, mas atenção que ainda está bem acima da linha de 50, ou seja, o ímpeto e o momentum do par continua a ser ascendente. Isto continua a tomar isto como uma correção. Gráfico, então, finalmente no gráfico a 4 horas, esta correção que veio, tal como eu tinha dito ontem, via isto como um primeiro objetivo, aqui os 38,2%, aqui na volta dos 1,0845, e simultaneamente, neste momento, também é a média móvel 21 neste gráfico a 4 horas. O quebrar disto envia-me aqui para os 61,8 Fibonacci, ou seja, a correção total deste movimento, que está aqui à volta dos 1,0815, ligeiramente acima da tal linha de tendência ascendente que nós já tínhamos aqui marcado há algum tempo. A mim parece-me que poderemos mesmo continuar nessa senda, ou seja, poderemos mesmo ver o euro-dólar a continuar este movimento corretivo ainda no dia de hoje. Os mercados acionistas também eles estão a corrigir, e dessa forma dão mais suporte ao dólar e fazem pressão no euro-dólar e, portanto, por aí também acredito que isso possa acontecer. Os mercados obrigacionistas também continuam de alguma forma a cair, com as yields a subir. Isso também está aqui a dar algum suporte ao próprio dólar, além de que continuamos com uma volatilidade relativamente reduzida, ou seja, o carry trade continua e, como já vimos, o carry trade tem beneficiado de alguma forma o dólar. Portanto, numa situação destas, eu acredito que hoje vamos continuar a correção que já começámos ontem. Hoje não há praticamente dados. Vamos ter mais uma vez uma série de discursos, tanto por parte de responsáveis do Banco Central Europeu como da Reserva Federal. Eu diria que, mais uma vez, Kashkari do Fed ou Christopher Waller são membros mais hawkish que poderão dar aqui algum suporte ao dólar ou pressão ao euro-dólar. Do Banco Central Europeu também há uma série deles, nomeadamente Holzman e Kazaks e Vukjic, que são tudo da ala mais hawkish do Banco Central Europeu, portanto, esses também vão dar aqui algum suporte ao euro-dólar. Portanto, as coisas aí equilibram-se, embora eu creio que neste momento os mercados estão a ouvir mais, novamente, os representantes da Reserva Federal do que propriamente os do Banco Central Europeu. Continuamos com o corte de taxas para junho como um ponto assente. A discussão está em torno de o que fazer depois. Nos Estados Unidos, a questão está se vai haver algum corte ainda ou não, apesar do mercado continuar a descontar essa situação, mas o Fed Watch Tool recuou bastante das probabilidades que deu logo a seguir à inflação, que colocou praticamente a 100% a probabilidade de um corte de taxas de juro em setembro e outro em dezembro, e essas probabilidades recuaram fortemente. Bom, mas para continuar e para terminar, o dia de hoje, eu creio que, mais uma vez, primeiro só acreditar que este máximo que nós vimos aqui assim nos 1,0895 não vai ser alterado, que se vai manter. A caixa de preço eu coloco agora aqui 1,0880, 1,08 nos tais de 1,0815, diria mesmo.
1,0815, 1,0875, 1,0815, pronto, se quisermos assim, 1,0875, 1,0815 será, digamos, o intervalo para o dia de hoje que eu acho que poderemos ter. Isto é apenas a minha opinião, não constitui nenhuma recomendação de investimento, obviamente. Isto num dia em que provavelmente vamos ter mais a continuação desta correção, com pouca volatilidade no mercado e com o mercado digamos, a fechar a semana e a preparar-se para o fim de semana. Portanto, 1,0815, 1,0875 parece-me ser, digamos, o intervalo para hoje que nós possamos aqui verificar no euro-dólar. Continuo mais na tendência descendente. Obviamente, se alguma coisa vier aqui que quebrar este máximo, então isso quer dizer que rapidamente podemos atingir os tais 1,0935 que tínhamos visto já. Bom, mas para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios, um ótimo fim de semana e segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!